Oi, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Vamos? E vamos continuar com o tema da semana passada. Semana passada começamos a estudar Grécia Antiga, então vamos continuar. Vou colocar aqui meu cronômetro para não falar demais e vou direto já para o texto, porque senão esse vídeo vai ficar longo. Temos muito que conversar hoje sobre Grécia Antiga. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Ótimo, tela cheia. Vamos lá então. Preparei esse material, é o mesmo que está no Class para vocês, disponível, tá? Então, vocês podem ler e consultar no momento que vocês quiserem. Bom, quando falamos de Grécia Antiga, estamos falando do quê? Desse pedacinho aí marcado por esse retângulo vermelho no mapa. O território da Grécia Antiga, ele é um território que pode ser dividido em três partes. Primeiro, a Península dos Balcãs, ou Península Balcânica, que compõe o que a gente chama de Grécia continental. Depois, a Península do Peloponeso, que está conectada à Península dos Balcãs e que compõe o que a gente chama de Grécia peninsular. Já, por fim, temos as ilhas, espalhadas pelo Mar Egeu, pelo Mar Jônico e a costa da Ásia Menor, que formam a Grécia insular. Insular exatamente por conta das ilhas, dessa grande quantidade de ilhas. Essas características geográficas, desse território, essas penínsulas, essas ilhas, fizeram com que a navegação, a pesca e o comércio, marítimo fossem algumas das principais atividades econômicas, dos gregos, por conta, desse território fragmentado. Mas ficou tranquilo de se localizar, Península dos Balcãs, Peloponeso, ilhas. Fiquem tranquilos, vou mostrar no mapa. Aqui no mapa, vocês têm algumas regiões marcadas em cores diferentes. Como vocês podem ver, essa região que está marcada em verde no mapa se chama Grécia continental. Essa é a Península Balcânica, aquela que eu comentei agora há pouco. Ali marcado em rosa, conectada à Península Balcânica, mas já bem dentro do mar Mediterrâneo, temos a Península do Peloponeso, que forma o que a gente chama de Grécia peninsular. Já marcado em laranja e em amarelo, temos o que ficou conhecido como Grécia insular, exatamente por esse monte de ilhas que estão aqui no Mar Egeu, no Mar Jônico, no Mar Mediterrâneo e também por essa costa aqui da Ásia Menor, território importante aí para essa formação da Grécia Antiga. Vou retomar, algumas coisas da última aula para ficar mais tranquilo para quem não pegou bem a ideia aí desse monte de migrações e invasões e tudo mais. Vamos retomar alguns aspectos importantes. Primeiro, no que diz respeito à formação, dessa Grécia Antiga, a gente tem a ilha de Creta com seu palácio, seu rei, e a sua principal cidade, Knossos, com aquele mega palácio de 20 mil metros quadrados, a lenda do Minotauro e tudo que tem direito. Esses cretenses, essa população que vivia na ilha de Creta, que está ali no mar Mediterrâneo, como vocês viram no mapa da página anterior, vocês podem voltar nesse mapa no material de vocês. Essa ilha de Creta, então, foi, em determinado momento, invadida pelos aqueus, que moravam nessa Grécia peninsular, na península do Peloponeso, e aprenderam muito com esses cretenses. Micenas foi uma das principais cidades fundadas pelos aqueus, e essa organização se dava a partir de um rei também e de uma aristocracia que controlava bastante a população de camponeses. A gente tem nesse período também aí anterior à formação da Grécia Antiga, principalmente no século XIII, a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia, essa luta do rei Menelau para recuperar sua esposa Helena, que foi sequestrada por Paris, caiu nas graças do Paris, o governante de Troia, o príncipe de Troia, e foi sequestrada para lá. Menelau, muito desgostoso, resolveu reaver a sua esposa, e nisso a gente tem a Guerra de Troia, a famosa Guerra de Troia. Mas, logo depois dessa guerra ter acontecido, os dórios invadiram a península do Peloponeso e também a ilha de Creta, formando
uma série de migrações, né? Porque a ilha de Creta já tinha sido invadida pelos aqueus, lembrem-se disso. E aí foi novamente invadida por quem? Pelos dórios. Juntamente com a península do Peloponeso. Aí, né, juntamente com jônios e eólios, que ocuparam, então, outras partes da Grécia, a gente tem a formação, né, do que a gente conhece por Grécia Antiga. Daí, então, que a gente tem efetivamente o período que a gente conhece por Grécia Antiga. A Grécia Antiga, nessa história da Grécia Antiga, ela pode ser dividida em 4 períodos. Primeiro é o período homérico. Ele vai de 1200 a 800 a.C. E ele começa efetivamente com a invasão dos dórios. É aí que os acontecimentos depois da invasão dos dórios já fazem parte do que a gente conhece como Grécia Antiga. Depois, a gente tem o período arcaico. Esse período, né, que vai de 800 a 500 a.C., ficou conhecido como o período das polis. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses 2 períodos em si. Mas temos mais 2 períodos, né? O período clássico, que vai de 500 a 338 a.C., e também o período helenístico, de 338 a 146 a.C. Esses 2 últimos períodos vão ficar para a semana que vem, porque é muita coisa para ver na aula de hoje. Então, vamos começar a conversar sobre o período homérico e sobre o período arcaico. O período homérico, então, se caracterizou, né, por uma série, né, de modificações nessa cultura desses povos, desses diferentes povos que invadiram, né, a região da Grécia Antiga. A gente tem primeiro a extinção, né, desse poder centralizado no palácio, como na ilha de Creta. As atividades comerciais vão decaindo, e tem um declínio dessa vida, né, dessa cultura, né, porque a gente tinha os reis aqueus, a gente tinha o rei em Creta, e essa cultura dessa vida dos palácios começou a se modificar. Outra característica do período arcaico, que a gente já comentou na aula passada, é a questão de que a gente tem uma falta de terras e um aumento populacional. Isso fez com que a gente tivesse uma luta muito importante em relação às terras. Essas terras ficaram na mão de poucas pessoas, formando o que a gente conhece por uma aristocracia. Isso também fez que houvesse uma expansão territorial para a fundação de novas colônias. Vejam aqui no mapa que o território inicial da Grécia Antiga é aqui, ó. Vejam aqui vocês têm a Península Itálica, tá? Aqui a Península Ibérica, e aqui vocês têm essa Grécia inicial, Península do Peloponeso, Península Balcânica, Ilha de Creta. E aos poucos, esses gregos, né, aqui da Península Balcânica, Península do Peloponeso e Ilha de Creta, começaram a expandir o seu território e formar colônias nessas, né, onde vocês têm essas bolinhas laranjas, ali ficaram localizadas diversas cidades, né, que eram colônias gregas. Vejam que vocês têm aqui no mapa também a Fenícia, né? E aqui a área de influência fenícia, onde os fenícios realizavam seu comércio mais ou menos na mesma época, tá? Essa expansão territorial, então, fez com que as polis se formassem. Na semana passada, eu comentei com vocês que a luta por terras, né, fez com que a gente tivesse essa formação de uma aristocracia, que as terras ficassem nas mãos de poucas pessoas. Aos poucos, né, essa necessidade de expansão fez com que os gregos fundassem essas colônias, e essas colônias acabaram, né, formando cidades. Essas cidades tinham uma necessidade de se defender, porque era uma época, né, bastante conturbada, e também eram cidades que acabaram tendo um poder, né, de se autogovernar, porque elas estão espalhadas, elas não estão num território único. Então, isso fez com que essas cidades, né, constituíssem cada uma a sua forma de governo. Poderiam ser assembleias? Poderiam ser monarquias? Também poderiam. Cada cidade
escolheu a sua forma de governo, e aí a gente tem a formação das polis. As polis são essas cidades-estado e que tem, né, esse governo próprio, feito pelos próprios habitantes dessas cidades. A Grécia, então, o que a gente conhece por Grécia Antiga, ela não é um território unificado, mas sim diz respeito à cultura, à religião, à língua, aos costumes, que serão compartilhados pelos habitantes dessas cidades-estado. Então, por isso que a gente chama a Grécia de uma civilização, porque a gente tem esse monte de características em comum, mesmo que o governo, né, se desse no formato das cidades-estado. E aí, quando essas cidades-estados se formam efetivamente, mais ou menos em 800 a.C., é que a gente tem o início do período clássico, né, do período que ficou dessa Grécia antiga, né, das polis, né, que a gente reconhece mais, né, dessas polis de Atenas, Esparta. Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas, né, que a gente já saiu desse período homérico, vamos para o período arcaico, de 800 a 500 a.C. Bom, uma coisa que chama atenção nesse período arcaico, né, dessa Grécia muito clássica, né, que a gente conhece pelas polis, é a escrita. A escrita, né, já era algo comum para os mesopotâmicos, para os egípcios, os fenícios também estavam aí criando a sua escrita, mas para os gregos, né, para esses gregos anteriores aí do período homérico, era muito a escrita era vista com muita desconfiança. Ela foi adotada efetivamente quando os gregos tomaram contato com os fenícios e descobriram, né, principalmente a questão dos alfabetos, né? Essa possibilidade de escrever a partir de alfabetos, que é algo que facilita demais a escrita, foi algo que fez com que os gregos adotassem efetivamente uma escrita. O alfabeto deles é um pouquinho diferente do alfabeto fenício, mas a gente tem, a partir de 720 a.C., os primeiros documentos escritos em tábuas de argila com uma escrita alfabética, né, eficaz. Bom, então, né, durante o período arcaico, a gente tem a formação dessas polis, novamente, essa aristocracia faz com que as terras fiquem na mão de poucas pessoas, né? Essas colônias e essas vilas, né, se agregam ao redor, né, desses pequenos centros, né, que vão formando essas polis, e esse governo, né, passa a ser praticado de forma bastante livre, cada polis se autogovernando. A gente começa, então, a ter essa formação, né, muito específica, na qual a gente tem, né, as assembleias, ou todo tipo, né, de governo local feito por essas pessoas dentro dessas polis. Cada uma dessas polis tinha, então, um governo que podia ser feito por assembleia, ou um magistrado, tinha um conselho, muitas vezes, de anciãos. No começo, apenas os aristocratas, né, esses grandes donos de terras tinham a cidadania, podiam participar, mas com o tempo, né, esse poder foi se estendendo a outras pessoas, né, que também se tornaram cidadãs. Essa cidadania tem um monte de regras? Tem, mas, né, a gente tem aí essa possibilidade de participação em muitas cidades. Essa formação de colônias, né, essa formação dessas polis, também ampliou o domínio dos gregos, né, sobre esse território ao longo do mar Mediterrâneo. E isso foi muito importante, porque, no fim das contas, dominar o mar Mediterrâneo era algo que os fenícios já faziam, mas foram os gregos que, tecnicamente, substituíram os fenícios nesse comércio. Como comerciar para eles era algo importante economicamente, instalar colônias e dominar esse mar Mediterrâneo foi algo muito importante. Vamos conversar agora sobre duas das principais polis, as mais conhecidas, e que têm, né, formas diferentes de se organizar. Primeiro, vamos falar sobre Esparta.
Esparta foi fundada, né, pelos dórios, mais ou menos no século IX a.C., e ela fica localizada na Lacônia, que é uma região muito específica da Península do Peloponeso. É uma sociedade aristocrática, tem ali na terra a sua principal, né, base de a sua principal base econômica, né? A Esparta estava numa região onde as terras eram muito férteis. Então, ali a gente tem uma nobreza agrária, né? Que tá voltada aí para esse tipo de economia. Um dos esportes preferidos, né, dos espartanos era a guerra. Vocês lembram dos assírios, que eu comentei com vocês que os assírios gostavam muito de guerra? Os espartanos também. E eles tinham toda uma educação voltada, né, para a guerra. Os meninos, por exemplo, começavam a ser educados aos 7 anos, educados para a guerra, começavam a ter um treinamento militar a partir dos 7 anos, e as meninas também, né, recebiam um treinamento físico e psicológico para que se tornassem pessoas robustas, saudáveis, fortes, para enfrentar uma guerra quando fosse necessário. Vejam aqui no mapa que Esparta está marcada aqui na península do Peloponeso, na região da Lacônia. Esparta tinha uma forma de governo muito específica, né? A gente tinha ali o que a gente chama de diarquia, que eram 2 reis. Por quê? Cada um desses reis era conhecido como o sumo sacerdote, né, o principal sacerdote da cidade, e também era juiz e comandante do exército. Mas por que 2 reis? Lembram da guerra? É muito comum que pessoas, né, que soldados morram numa guerra. Então, ter 2 reis possibilitava que esse trono não ficasse vago. Se um dos reis fosse para a guerra, se falecesse na guerra, então a gente teria um substituto. Além, né, desses 2 reis, tinha algumas assembleias. A primeira era Jerúsia, né, uma assembleia com 28 anciãos, que elaboravam as leis. Depois a gente tem a Ápela, uma assembleia de cidadãos que tinha a função principalmente de ratificar as decisões da Jerúsia. O que isso quer dizer? A Jerúsia propunha uma nova lei para Esparta. Essa lei era votada entre os 28 anciãos. Se eles concordassem, dissessem sim, nós queremos aprovar essa lei ia para Ápela, né, essa assembleia de cidadãos, que decidia se isso estava ok ou não. Ratificar quer dizer confirmar. Então, se eles achassem que estava tudo ok, as leis propostas pela Jerúsia eram ratificadas. E depois, né, ainda temos os éforos, que são 5 cidadãos que tinham funções de fiscalização e execução, né, dessas leis elaboradas pela Jerúsia. A gente tinha, então, os reis encabeçando, né, essa administração, mas as decisões ficavam com a Jerúsia, com a Ápela e com os éforos. E vocês estavam achando que os nomes difíceis tinham terminado, né? Quando a gente falou de Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus e persas, né? Vocês nem sabem o que espera vocês. Por quê? Porque Esparta tinha uma divisão social muito específica. Primeiro, a gente tem os esparciatas. O que eu falei dos nomes difíceis? A sorte de vocês que a avaliação não é um ditado. Só vou dizer isto, tá bom? Bom, esses esparciatas eram homens com mais de 30 anos e que tivessem, né, a propriedade de pelo menos um lote de terra. Somente eles podiam participar da política, ou seja, somente eles eram, né, eleitos para serem éforos, participar da Ápela ou da Jerúsia. Somente eles eram cidadãos. Então, eles podiam ter participação política, podiam ter terras, escravos e ocupar os cargos públicos. Eles se dedicavam, né, dedicavam sua vida à política e ao treinamento para a guerra. Depois dos esparciatas, numa parte aí menos nobre dessa pirâmide social, temos os periecos. Os periecos eram homens livres, né, que habitavam os arredores de Esparta. Eram camponeses, agricultores, né, comerciantes. Eles não tinham direitos políticos, mas eles eram recrutados para o exército quando, né, se fosse necessário, e tinham que pagar uma série de tributos, né, para Esparta.
Já os ilotas eram toda a população, né, servil, que era a mais numerosa também. Eles não tinham direitos políticos, nem sociais, nem econômicos, e eram obrigados a trabalhar as terras em propriedades do Estado e também dos esparciatas. Então, né, são uma parcela da população, a mais numerosa, que não tem terras e tem que, né, no fim das contas, trabalhar para os esparciatas. As mulheres não tinham direitos políticos, mas podiam, por exemplo, comparecer a reuniões públicas, administrar o lar com o seu marido e também participar, né, de algumas atividades de treinamento militar. Uma das características muito comuns, né, das guerras de Esparta é a formação de falanges. As falanges são essa formação que vocês veem aqui nessa imagem, que é um grupo compacto de soldados que estão ali, né, se defendendo a partir se protegendo, né, com seus escudos e utilizando grandes lanças. Essas formações super compactas faziam com que, primeiro, não fosse fácil acertar, por exemplo, flechas ou outras armas nesse grupo, por conta dessas lanças e desses escudos, e segundo, era uma formação que, quando avançava sobre o exército inimigo, era praticamente mortal, porque essas lanças faziam muito estrago. Então, eles eram muito conhecidos por essa formação em falanges. Já em Atenas, a gente tem uma formação um pouco diferente, uma lógica um pouquinho diferente. Atenas foi fundada pelos jônios, né, na planície da Ática, que estava um pouco mais próxima ao Mar Egeu. Já vou mostrar para vocês no mapa. Foi fundada um pouquinho antes de Esparta, mas, né, tem uma história bastante diferente, né, principalmente pelo lugar onde ela foi fundada. Lembrem-se que Esparta foi fundada numa região onde a gente tinha muita terra fértil, enquanto que Atenas foi fundada numa região que tinha terras pouco férteis. Então, as atividades marítimas e comerciais eram muito mais vantajosas para os atenienses. Atenas era primeiramente uma cidade-estado aristocrática que passou por várias fases, né? A gente teve reis em Esparta, em Atenas, desculpa, olha aí, em Atenas. Depois a gente teve uma oligarquia com um governo de poucos. Depois a gente teve tirania durante um período aí onde a gente tinha um poder, né, autocrático, até que chegamos nessa democracia. Então aqui vocês veem, né, marcada Atenas no mapa, né, nessa região conhecida como Ática, que faz parte da Península Balcânica. E Esparta está aqui na Península do Peloponeso. A divisão social de Atenas é, de certa forma, parecida com Esparta, mas tem aí alguns nomes e algumas divisões um pouquinho diferentes. Primeiro, temos os cidadãos. Eram homens adultos, livres, filhos de mães e pais atenienses, né? Tinha, assim, a gente tinha, né, essa questão de poder, né, participar da vida política, mas, né, pessoas, né, pobres tinham alguma participação em determinados momentos da vida social em Atenas, mas quem, né, realmente podia participar, tomar as decisões, eram os proprietários de terras, pessoas que não precisavam trabalhar. As pessoas, né, como a gente comentou em sociologia, as pessoas que tinham, né, poder de voto, que efetivamente tinham um tempo, que podiam, né, participar da vida, das decisões todas, eram as pessoas que tinham mais condições, né, que tinham propriedade privada, que tinham aí uma série de privilégios. Depois, nós temos os metecos. Metecos eram estrangeiros, né, eles não tinham o direito de participar da vida política, nem de possuir terras, né, por eles serem estrangeiros, não terem nascido em Atenas, eles não tinham, né, o direito de possuir as terras da região. Lembre-se que é uma região que tem poucas terras férteis, então não era todo mundo, né, que podia participar, né, da posse dessas terras.
Eles se dedicavam a atividades como o comércio e o artesanato. Eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. Enquanto que os cidadãos, né, tinham essa característica de serem homens livres, e no caso daqueles que tinham, né, propriedade privada, tinham não trabalhavam, esses podiam participar, né, ativamente das decisões políticas. Os escravos, né, e os metecos não tinham essa possibilidade. Os escravos, né, eram a parte mais baixa dessa pirâmide social e eram, né, em sua grande maioria, prisioneiros de guerras ou filhos de outros escravos. Eles não tinham nenhum direito à participação política e trabalhavam em todo tipo de atividade que ninguém gostaria de fazer, como artesanato, tarefas domésticas e também nas minas e na agricultura. No que diz respeito a Atenas, enquanto que Esparta, por exemplo, tinha uma tradição militar muito forte, os atenienses, né, eram muito ligados à questão da arte, né, da filosofia, do pensamento, tanto que era necessário, né, em Atenas, que as pessoas, que as pessoas participassem dessa vida política, e como a gente comentou em sociologia, a vida política era mais do que só, né, eleger alguém para um cargo público. A vida política era toda e qualquer atividade em público. Se as pessoas, né, no geral, podiam participar, esses homens livres podiam, no geral, participar, isso fazia com que a gente tivesse, né, uma série de atividades, né, públicas. Então, tem uma série de escritores, pensadores, escultores, né, que são muito conhecidos dessa época. A gente tem Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, filósofos como Platão e Sócrates, né, que são muito conhecidos por conta, né, das suas obras e do seu pensamento, né, dessa lógica, também uma lógica muito de pensar, né, esse regime político ateniense. E Atenas também se destacou muito por conta do seu desenvolvimento artístico e cultural, né? Eles têm Atenas ficou muito conhecida por conta dessa preocupação com a arte, com a cultura, com a arquitetura, né? Então a gente tem uma sociedade que está preocupada muito mais com isso do que os espartanos, por exemplo, que têm essa preocupação com a guerra. Mas, bom, eu falei de democracia, né? Falei, democracia, democracia, democracia. E aí eu quero, né, perguntar para vocês, o que é essa democracia ateniense? O que é essa democracia da Grécia Antiga? Eu quero que vocês, então, como atividade avaliativa, nossa última atividade avaliativa antes das férias, né, de inverno, quero que vocês, então, façam uma pesquisa sobre. Essa atividade de pesquisa, né, ela vem aí para a gente conhecer um pouquinho mais das semelhanças e diferenças entre a democracia ateniense e a democracia atual. Então, as regras estão todas lá no Class sobre como funciona essa atividade avaliativa, e é então o exercício da aula de hoje, essa atividade de pesquisa. Bom, vou terminar nossa apresentação aqui. Deixa eu voltar aí para nossa página inicial. Ok. Bom, pessoal, por hoje é isso, não vou me alongar mais, né, para esse vídeo não ficar longo demais. Qualquer dúvida, me escrevam lá no Class, a gente conversa sobre, e não deixem de fazer essa atividade avaliativa, vale nota, né, e é muito importante para compor aí a nota do trimestre, tá bom? Beijo e até semana que vem. Tchau!